a todos, o meu nome é Agostinho Sequeira, sou aluno no Conservatório de Amsterdão e hoje vou-vos falar sobre o meu aquecimento e a minha abordagem à multipercussão. Espero que gostem e que vos seja útil. Antes de começar a falar sobre o tópico de hoje, a multipercussão, eu gostava ainda de mandar uma mensagem de força e de coragem para todos os percussionistas em Portugal, neste caso, que tiveram dificuldades em estudar por falta de material durante esta quarentena em que as escolas estavam fechadas. Eu tenho a certeza que todos fizeram o vosso melhor e conseguiram evoluir de outras formas que não seja diretamente a tocar, e espero sinceramente que esta situação se resolva o mais rápido possível para podermos todos voltar à rotina e à nossa partilha da sala de estudo, que nos é tanto própria no nosso instrumento. Ora bem, agora falando um pouco sobre o tópico, o porquê de eu ter decidido fazer este vídeo de aquecimento e de abordagem à multipercussão. Porque eu acho que é algo que falta um pouco na nossa formação, ou seja, nós temos livros, por exemplo, muito completos sobre técnica de caixa, Mitchell Peters, Dale Ecclusa, Will Coxon, etc, etc. De marimba também, o livro do Stevens, o livro da Nancy, por exemplo. Tímpanos, temos o livro de Nick, o livro de Doc Reiner, e até mesmo em acessórios, ou seja, temos, agora lembro-me, por exemplo, do livro do Doc Reiner, para acessórios, triângulo, bombo, pratos. E, portanto, é claro que no caso da multipercussão torna-se mais difícil porque não é um instrumento só, ou seja, não podemos fazer um método para este instrumento, mas eu creio e eu acredito que podemos, no fundo, desenvolver uma forma de criar também exercícios de aquecimento e não só, que possam ser moldáveis a todo o tipo de peças de multipercussão, não é? Então, pegando nesse ponto, eu acho que um dos pontos mais importantes para conseguir fazer isto acaba por ser a criatividade, não é? Acaba por termos de ser nós, enquanto performance, a ter mentalidade aberta para conseguir fazer exercícios e para conseguir desenvolver a multipercussão para além das peças em si. Porque este é outro tópico que eu também queria tocar. Durante estes anos enquanto performer, eu senti claramente que, por vezes, e especialmente quando tocava peças do nível mais complexo, eu sentia dificuldade em estudar durante muito tempo, não é? Por razões mentais, porque depois a nossa cabeça começa a ficar cansada e já temos dificuldades em estudar. Então comecei a ter necessidade de criar exercícios ou estudos para conseguir, na mesma, estar a estudar no setup, para me conseguir ambientar com os instrumentos, com as distâncias, com os sons, com a notação, mas sem estar a tocar a peça em si. Ou seja, no fundo, como fazemos escalas na marimba ou exercícios de caixa, no pad, por exemplo, acabei por criar também estes exercícios e essas formas de tocar multipercussão sem ter que estar a estudar a peça que vou eventualmente estudar. E, portanto, essa foi uma das grandes razões para eu fazer este vídeo. Ora bem, antes de passarmos para a parte mais prática do vídeo, eu gostava de vos dizer que as coisas que vou mostrar aqui hoje são frutos de descobertas que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos no estudo de peças de multipercussão, e são conceitos que eu criei para mim próprio, para me dar ferramentas para abordar outro tipo de obras. E estes conceitos são, no fundo, movimentos que eu retirei de outros instrumentos, neste caso da marimba, dos tímpanos e da caixa. É claro que há outros instrumentos que podemos utilizar para outras peças de multipercussão, por exemplo, técnica de pandeiro ou de triângulo, mas neste caso vou-me focar nestes três movimentos de marimba, tímpanos e caixa. Antes de mais, como vocês puderam ver no vídeo da apresentação onde eu toquei um excerto da peça do Kevin Volland, o Asanga, este é o set que tenho aqui hoje disponível e que montei. Não é o meu set de eleição para esta peça, mas foi o set possível tendo em conta as circunstâncias. E é nele que eu vos vou demonstrar, no fundo, os movimentos. Pronto, estes movimentos, hoje vou-vos falar sobre 4, que é o movimento vertical,
horizontal, frontal e um movimento de rotação de pulsos. Ora bem, começando pelo vertical, é retirado no fundo técnica de tímpanos, que tem um movimento vertical onde utilizamos todo o peso do braço para criar um som com fundamental. Isto é claro que é uma opinião pessoal e toda a gente tem o direito à sua e toda a gente tem as suas formas de visão, mas eu gosto de ter um som cheio e no fundo tentar tirar o som mais bonito possível dos instrumentos. Por exemplo, tirando aqui uma parte do coral da peça A Sanga para exemplificar este movimento vertical. Ok? Pronto, passando agora para um movimento horizontal. Este é um movimento que eu retiro muito da técnica de marimba, porque é um movimento, é como no fundo passar a ferro. Ou seja, é um movimento subtil em que tentamos ser transversal ao setup e tentamos no fundo, como eu disse, passar a ferro o setup sem demasiada tensão no braço ou demasiado movimentos verticais. Posso, por exemplo, exemplificar aqui numa parte que toquei também na apresentação, que para mim é um exemplo perfeito para poder utilizar esta técnica. Ou seja, exercício que eu podia realizar para desenvolver esta técnica era, por exemplo, isolar as mãos e tentar fazer que cada braço consiga passar subtilmente por todos os sons do setup. Ou seja, sem tensão no braço, porque a tensão no braço faz com que deixe de ser subtil e no fundo tentar ter leveza sobre o setup, ter agilidade. Depois, passando para o movimento frontal, que também pode ser retirado da técnica de marimba, quando temos passagens difíceis que temos que fazer este movimento brusco para alcançar os sustenidos ou os bemóis, pronto, os acidentes. E no fundo é isso que também utilizamos muitas vezes no setup. É, no fundo, este movimento. E posso tocar aqui um excerto que também utiliza este movimento, e é por isso que eu também estou a utilizar esta peça, porque tem no fundo todos os elementos que eu vos quero aqui demonstrar. Por exemplo, movimento frontal. Logo no início do pattern tenho este movimento, esta dupla que é muito comum em peças de multipercussão e nesta peça, pelo menos com o sticking que eu faço, aparece muitas vezes, por isso é algo que eu tive que desenvolver. E lá está um exercício que eu fazia sem ser tocar a peça, que foi no fundo o que eu disse no início, de criar exercícios que não sejam a música que está escrita, para poder desenvolver as técnicas que a peça requer. E no fundo eu criei exercícios, no fundo ter criatividade e tentar desenvolver. Eu lembro-me de fazer muito este exercício, um exercício super simples, que contém a parte frontal e a parte de rotação de pulsos.
claro que para isto podem criar todo o tipo de exercícios que vos vier à cabeça e que sejam interessantes para vocês. Depois, falta então o movimento de rotação de pulso, que é super importante quando temos duplas muito rápidas que não nos permite, ou seja, não temos velocidade suficiente para fazer com o braço, não é? E também que fica muito tenso fazer com o braço, ou seja, fazemos este movimento com o pulso, que não é mais do que rotação na técnica de marimba, não é? É no mesmo sentido. E também utilizando o mesmo excerto, vou-vos demonstrar que utilizo muito este tipo de movimento, ou seja... Estes são os 4 movimentos que eu vos queria demonstrar e que eu acho que são transversais e que podem ser utilizados em muitas circunstâncias e em muitas peças. Também tocar num ponto que eu acho que é importante, que é no fundo a forma como abordamos as peças. O que eu faço é sempre leio a peça de início ao fim, que é para identificar os problemas técnicos que a peça tem e que eu tenho que combater, não é? Isso para cada um é diferente. E no fundo pego nesses problemas técnicos, isolo-os e crio exercícios para os poder superar. No fundo foi aquilo que eu mostrei com o movimento frontal, em que criei exercícios para ter essa vontade corporal para quando estiver a ler a peça já ser muito mais natural esses movimentos. E no fundo é esse também um conselho, uma tip que eu vos deixo, que é a primeira abordagem a uma peça que a leiam de início ao fim e tentem, no fundo, ver a velocidade certa, porque isso vai influenciar muito as dificuldades técnicas e os tickings, e que utilizem logo desde o início as dificuldades e os pontos importantes que sabem que vão ter dificuldades, isolá-los e fazer exercícios técnicos só sobre isso que possam fazer antes do estudo. E pronto, estes eram os tópicos que eu queria falar hoje e partilhar hoje com vocês. Eu gostava imenso que me dessem feedback, opinião, que partilhem as vossas ideias também sobre este assunto, para que possa também perceber se é útil, se não é útil, e no fundo acho que temos todos a obrigação de desenvolver no que pudermos esta arte de tocar percussão para que seja cada vez mais atrativa para o público também, e que a possamos desenvolver numa forma interessante e não superficial. Pronto, resta-me então parabenizar também e agradecer, como é óbvio, ao Micael pelo convite e parabenizar, como estava a dizer, pela iniciativa do InMusic, que tem tido muito sucesso e que é realmente uma ferramenta para nós todos que estamos em casa para podermos aprender não só do nosso instrumento, mas também de outros instrumentos, que é realmente super interessante. Deixar também aqui uma recomendação para verem todos o vídeo que o meu colega e amigo André Camacho realizou também para esta iniciativa sobre técnica de caixa e no fundo Practice Pad, que é algo que todos temos e que podemos sempre utilizar, seja em que circunstância for, e portanto deem uma olhada no vídeo dele também, que está muito interessante. E é isso, um abraço a todos, fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa o que puderem e muita saúde e até breve.